Então, galera, vamos continuar aqui com a nossa tier lister, classificando os personagens para ver se eles são bons ou se vale a pena ou não pegar. Bora lá pro vídeo. Então, antes de continuar, só explicando, os excelentes são os melhores. Forte, eles estão bom, dá pra jogar no competitivo, mas eles têm uma leve fraqueza, então precisa de cartas pra ajudar. Os ok são só pra diversão mesmo, que realmente não estão muito fortes no competitivo. O podia ser melhor são aquelas cartas que tem potencial, mas os desenvolvedores realmente deixaram ela ali que não dá pra usar. E o lixo são as cartas que são extremamente ruins e nem precisaria ter, né, galera? Então bora lá começar pelo Snorlax. Como vocês viram, galera, eu já adicionei os personagens novos que entraram nessa nova atualização, né, dos Eevees, né. E já vou falar do Snorlax. Ele tem 160 de vida. Ele tem uma habilidade chamada Boca Cheia. Toda vez que ele ficar no campo ativo, ele cura 20 de vida no turno nosso, no seu turno, no turno do jogador que chega a jogar o Snorlax. E por 4 energia ele dá 130 de dano. E quando ele ataca, ele dorme. Aí você tem duas chances de acordar ele, no seu turno, no final do seu turno e no final do turno do oponente. Se voltar no seu turno, aí você não consegue atacar. Ele pode parecer ruim, mas ele é muito bom, galera, porque ele tem uma vida muito boa, 160. E tem uma carta que faz ele voltar pra mão de apoiador. Então realmente, ele tá tomando todo o dano, você vai lá e volta ele pra mão. É muito bom. E também você deixa ele na frente e vai fazendo outro no banco. Aí quando você precisar, volta o ativo pra mão e ataca com o do banco. O problema é que 4 energia é bastante, galera, não é tão fácil usar. Mas realmente como ele volta pra mão e tem um ataque bom. E existem cartas que limpam esse adormecido, então vale a pena sim, galera. Realmente ele, na minha opinião, ele é forte mesmo. Vou colocar aqui em cima nos fortes. Então bora pro próximo. O próximo é o Eevee EX. Ele tem a habilidade Evoluir, que quer dizer que ele pode evoluir para qualquer evolução de Eevee, seja X ou não. Então ele pode evoluir pro Silvally X e pro Silvally não X. É bem forte. Qualquer Pokémon que evolua de Eevee que não seja X, ele pode evoluir também. Que X no Pokémon TCG Pocket não pode evoluir, galera. Então essa habilidade dele é para ele poder evoluir e quebrar essa regra que X não pode ser evoluir. E ele tem 90 de vida e por 30 de dano ele dá mordida. Então ele é bom, galera. O problema dele é que como ele ser X, se você perder ele, você perde 2 pontos. Mas a vantagem é que você pode evoluir ele para um personagem não X. Então basicamente você pega um personagem de 2 pontos e transforma de um ponto só. Realmente é muito bom. E seu dano é bom para um Pokémon inicial, né? E sua vida é boa. Então é bom, tipo, começar com Eevee X, porque ele realmente tem uma vida boa para morrer fácil. O ruim é conforme a partida for acontecendo e o adversário conseguir trocar e seu Eevee X perder um Eevee X, né? Mas no geral ele é muito forte, galera. Realmente ele quebra a regra de você poder não evoluir X. E também você pode ter 4 Eevees no deck, o que ajuda bastante para a evolução de Eevee, né? Que tem bastante evolução de Eevee no jogo. O próximo, galera, é o Dragonite. Ele é um estágio 2, quer dizer que ele precisa colocar o estágio base e depois o estágio 1, depois ele. Com Rare Candy você consegue puxar do estágio base até o estágio 2, né? E ele tem 180 de vida. E ele tem um ataque por 3 energias, uma de água, uma elétrica e uma de incolor. 180 de dano, que é Giga Impacto. Ele ataca uma vez e no próximo turno ele não pode atacar. Realmente, galera, ele é bem forte, tem uma vida muito boa e o dano extremamente alto. São poucos bonecos que sobrevivem a esses 180 de dano. Muitos bonecos, mesmo com capa, vai morrer com 180 de dano. O problema dele é que é energias aleatórias, né, galera? Tem hora que vai dar certo, tem hora que vai não. E como ele é estágio 2, ele não entra fácil no campo, né, galera? Mas ele ainda assim também vai pros fortes também, porque realmente é muito dano. E tem combar alguns bonecos, né, galera? Dá pra colocar a galinha pintadinha, porque a galinha pintadinha precisa de uma energia de raio, né? Aí dá pra você fazer alguns decks pra tentar segurar o tempo dele entrar em campo com a energia certa, né? Mas é aquela coisa. Às vezes vai dar certo, às vezes não. Mas quando der certo, é tchau, obrigado pro seu adversário. Ele ficaria perto do ok, mas realmente ainda é muito bom. Muito dano e muita vida pra deixar no ok. Então bora pro próximo. O próximo Pokémon é Silvally X. Ele é um Pokémon estágio 1, então tem que colocar um Pokémon base antes. Ele tem 140 de vida. Ele tem a habilidade passiva Fita Feliz. Assim que ele entra em campo, ele puxa 2 cartas do jogador. Então o jogador compra 2 cartas. E ele tem 70 de ataque por uma energia psíquica e uma incolor. Ele é bem forte, galera, porque ele
Serve pra você comprar 2 cartas. Ele é como o Professor Carvalho, só que ele não é uma carta de apoiador. Então você pode comprar 2 cartas e usar um apoiador no turno. O dano dele é ok, a vida dele é boa. E realmente o efeito dele é muito forte, porque basicamente é um Professor Carvalho. Ajuda a se reduzir o seu deck. Então tem muita gente usando ele em deck mesmo que não seja psíquico. Não usa nem pra atacar, só usa pra comprar carta. Realmente é muito bom. E por isso que ele vai pra excelente. E agora vamos para o próximo. O próximo, galera, é a Primarina X. Ela tem 180 de vida. E ela com uma energia causa 40 de dano. Ela é um estágio 2, esqueci de falar, galera. Então precisa colocar o base. Depois do estágio 1. Ela tem 40 de vida. Ela dá 40 de dano por uma energia. Por 2 energias ela dá 80. Porque se tiver uma energia a mais, ela dá o dobro de dano na S1. E por 3 energias ela causa 100 de dano. E também se cura 20 de vida. E tem uma carta de apoiador que faz ela dar mais 30 de dano. Então ela pode dar 70, ou ela pode dar 110, ou ela pode dar 130. Que é realmente muito bastante dano. A fraqueza dela é que é um estágio 2, né, galera? Então é difícil colocar ela em campo, mas ainda assim é muito forte. E ela se cura, então é um bonequinho que dá pra ser bastante recurso pra água, né, galera? Então ela fica bem tranquilo no forte. E realmente vale a pena, galera. Então bora pro próximo. O próximo, galera, é o Flareon. Ele tem 150 de vida, é um Pokémon estágio 1, então eu tenho que colocar um base antes. E ele com a sua habilidade, entrar em combustão, ele puxa uma energia da pilha de descarte. Onde é essa pilha de descarte, galera? Quando seu Pokémon ele usa um ataque que perde energia, vai para a pilha de descarte. Ou quando seu Pokémon de fogo morre, ou qualquer Pokémon morre, a energia vai para a pilha de descarte. E também quando você recua o Pokémon, toda vez que você perder a energia, ela vai para a pilha de descarte. Ela fica lá na zona do morto e dá só os números lá, mostrando quanta pilha foi descartada. E realmente, galera, é bem ruimzinho, porque se fosse da zona de energia, onde você puxa energia normal, seria bom esse Flare, mas a pilha de descarte, ele funciona em decks bem específico, e ele é estágio 1, então você não vai poder fazer isso logo no começo, tem que... Às vezes você não vai conseguir descartar a energia antes de evoluir ele, entendeu? É meio contraditório. E... realmente 130 de dano é bastante, galera, mas aí ele descarta 2 energias. Então é basicamente isso, você vai ficar toda hora tomando dano pra poder carregar. E ele fica sujeito a Saios, né? Quando ele toma dano no banco, aí vai ficar sujeito a Saios. Então eu não achei muito interessante ele não. Funciona até um deckzinho que o pessoal usa Flareon normal, que dá energia, e o Flareon X, que aí recua o Flareon normal pra poder gerar pilha de descarte. Mas na minha humilde opinião ainda não achei muito interessante não. Então, galera, eu vou colocar aqui no Podia Ser Melhor. Tem cartinha que funciona com ele, mas eu não acho ele interessante não. O próximo, galera, é o Crambominable. Ele é um Pokémon de água, tem 160 de vida. Ele é estágio 1, galera, tem que colocar um Pokémon base. E a versão base dele é de terra, mas ataca com energia incolor, então é tranquilo. E com uma energia ele ataca 40. Aí esse golpe insaciável, se você atacar de novo, ele dobra. Então a primeira vez é 40, mas aí fica 80 direto. Toda hora que você atacar vai ficar 80 direto. Só que se ele for recuado e colocar ele de novo, vai ser 40 e depois vira 80 direto. Realmente é bem fortezinho, galera, na minha opinião. Tem uma vida boa, 160. É muito bom para um estágio 1. E o ataque dele vira 80. A única fraqueza dele é realmente uma Sabrina. E outras cartas, galera. Ele recuar também, pra ele é meio inviável, né? Porque é 3 energias pra ele recuar. Mais uma energia pra atacar. Você pode encher alguém do banco. Eu achei bem interessante. Vale a pena sim, galera. Realmente não tá fora do meta, porque o meta de água tá meio fraco, mas com certeza ele vai funcionar em muitos decks futuramente, galera. Realmente vale a pena pegar ele. O próximo, galera, é o Wish X. Ele tem 170 de vida. Por 3 energia ele bate 30. E ele tem um efeito que cada vez que tiver Wish ou Wish X, ele causa mais 40 de dano, podendo causar até 150 de dano. Esse Pokémon não tem nem como descrever o quanto ele é ruim. A versão Wish dele, normal, tem 30 de vida. E quando ele ataca, ele puxa um Wish ou Wish EX pro banco. Só que o ataque dele é feito de não ataque. Então basicamente a versão normal dele, Wish não causa dano. E puxa um Wish ou Wish X do baralho pro campo. Se tiver na mão ele não puxa. E a versão base dele é horrível também, galera, que é 30 de vida, mano. Tem muito boneco que causa 30 de vida no começo da batalha e você acaba perdendo esse Wish normal. Então não tem como escrever o quão ruim ele é, galera. O pessoal queria fazer algo diferente e realmente esse Wish X aqui, acho que nunca vai ver jogo. Vai ser extremamente difícil fazer esse boneco funcionar. A não ser que lance uma versão Wish normal melhor. Porque esse Wish X é muito ruim, galera.
A Misty ajuda, mas não salva, galera. Não salva mesmo. Já tentei usar, é muito ruim mesmo esse Wish. Ele vai ficar no lixo por um bom tempo, galera. Não sei se vai chegar a sair desse lixo aqui. Então bora lá pro próximo. O próximo, galera, é o Gyarados X. Ele é um Pokémon estágio 1, então tem que colocar um Pokémon base antes. O problema é que seu Pokémon base, ele tem 30 de vida. Então ainda vai colocar esse Pokémon base no banco ou uma capa para ele poder sobreviver um pouquinho. Bom do da Gyarados X é que ele tem 180 de vida, galera. Ele dá 140 de dano por 4 energia. E ele tem um efeito que descarta uma energia aleatória de um Pokémon. Pode ser tanto seu quanto do adversário. Realmente é um dano muito bom. Esse descarte às vezes te atrapalha, mas às vezes te ajuda também. E o problema dele também, 4 energia, é bom encher ele com Manaf ou alguma outra carta. Nem sempre só contar com Mist, porque realmente é muita energia pra bater. Mas ainda assim ele é bem forte, galera. É o único Pokémon estágio 1 com 180 de vida. Ele tem a vida de um Pokémon estágio 2, mesmo sendo estágio 1. Então vai realmente pro forte. E bora lá pro próximo. O próximo, galera, é Yugetrio. Ele tem 140 de vida, galera. E ele é um Pokémon estágio 1 também. A sua versão base, ela ataca aleatório qualquer Pokémon do adversário. Então é muito bom a versão base dele também. Por 3 energia ele usa Pipoca por aí, que é 50 de dano 3 vezes. Então pode ser 150 em um adversário, ou pode ser 150 em cada personagem distribuído. Ou 100 em um, 50 em outro, é aleatório. 50 de dano aleatório nos Pokémon do adversário. Pode ser tanto no banco quanto no ativo. Então realmente é bem forte e é bem aleatório o seu dano. Mas quanto menos adversário o Pokémon tiver, mais dano ele causa. E realmente a vida dele é ok. E vale a pena, galera. O recuo dele é baixo também, é muito bom. O problema dele mesmo é 3 energia, mas 3 energia não é tanto assim igual o Gyarados, né? Dá pra você carregando ele sozinho. Então ele fica no forte também. Bora pro próximo. O próximo, galera, é o Articuno. Ele tem 140 de vida. Por 2 energias ele causa 40 de dano. E por 3 ele causa 80 com efeito, que causa 10 de dano no Pokémon do banco. Então toda vez que ele atacar vai causar 80 de dano e 10 nos Pokémon do banco. Realmente é bacana, tem umas cartas boas de suporte. Ele tá meio fora do meta, galera, porque realmente o pessoal hoje em dia tá usando cartas com danos maiores. Mas ainda assim é forte, galera. Eu já perdi bastante pra deck de sorte, Kuno. E realmente ele é bom, galera. Eu acho que não sei se vai ser tão forte ele não ver o meta, mas ainda assim dá pra usar tranquilo, galera. Ainda chega nos fortes, sim. Vale a pena se colocar eles nos fortes. Bora pro próximo. O próximo é o Palkia, galera. Ele tem um Pokémon que tem 140 de vida, 30 de dano e 150 de dano por 4 energia. O efeito é que quando ele ataca ele perde 3 energia e causa 20 de dano nos Pokémon do banco. Realmente a sua vida é boa, 150. O seu ataque máximo é muito forte, mas o problema é que perde todas as energias. Então basicamente esse Pokémon não é um bom Pokémon inicial, não é ideal. O ideal dele é encher no banco e quando for para finalizar o seu adversário com 150 de dano é muito bom. E mesmo que o adversário tenha colocado os Pokémon no banco, fraco lá, na hora que você atacar, leva, né? Realmente é muito bom. O problema dele é que realmente perder 3 energia é uma coisa muito difícil. Por isso que não tá sendo muito usado, galera. Mas quando realmente precisa de um Pokémon pra finalizar, ele é o cara. Então eu vou colocar ele no forte também. Então bora pro próximo. O próximo, galera, é Starmie X. Ela tem 130 de vida. E ela é estágio 1. Então tem que colocar um Pokémon base antes. E ela causa 90 de dano por 2 energias. Ela é um Pokémon com uma vida baixa nos dias de hoje, né? Mas ainda assim é uma vida boa. E ela causa bastante dano por pouca energia. E o seu recuo é 0, galera. Então é bem forte isso ainda nos dias de hoje. Porque se ataca com ela, você vê que ela tá morrendo, você recua. A única fraqueza dela é um Cyrus, né, hoje em dia. Mas ainda assim, quando lançou era terrível, né, galera? Porque se atacava, voltava. É tipo, voltava ela de novo. Aí Sabrina é inútil, porque quando você coloca a Sabrina, ela recua com 0. Então é bem forte. Então vamos colocar ela no forte já. Vamos para o próximo. O próximo, galera, Blastoise X. É um Pokémon estágio 2. Então tem que colocar o estágio base, depois estágio 1. Ele tem 180 de vida. Por 40 energia. Por 2 energia ele causa 40 de dano. E por 3 energia ele causa 100 de dano. Mas tem um efeito. Se tiver 2 energias de água ligada a mais a ele, causa 160. Então basicamente por 4 energias de água e 1 energia incolor, ele causa 160 de dano. Realmente é muito dano, mas o problema é que ele é Pokémon estágio 2. Não é tão difícil de usar no meta hoje em dia. Então, galera, eu vou colocar ele no ok. Porque realmente o dano dele é bom, mas tem muita energia para poder causar esse dano de 160.
E bora pro próximo. O próximo, galera, é o Bibarel X. Ele tem um Pokémon estágio 1, então tem que colocar o Pokémon base antes. Ele tem 160 de vida. E por 4 energia ele causa 100 de dano. E aí ele cura 30 de vida ao atacar. Realmente é um Pokémon ok, mas com o Snorlax eu acho bem mais interessante, que se cura sem atacar. E como o Bibarel é estágio 1, o recuo dele é ruim. A versão base também dele não é muito boa para recuar. Então, se lançarem uma versão base mais interessante, eu acho que ele vai chegar no ok. Mas por enquanto, galera, realmente ele vai para a categoria lixo, porque infelizmente não dá para usar esse Pokémon. Demora muito para atacar, a cura dele não é tão boa assim o suficiente para manter ele vivo. E como é estágio 1, tem que colocar a versão base e a versão estágio 1, ocupando mais o deck ainda, né? Realmente eu não vejo o pessoal usando isso aqui. A não ser que exista uma carta exclusiva pro Bibarel X, ele não vai entrar no meta, ou simplesmente ser jogável. Por enquanto o Snorlax X é bem mais interessante. E é isso, galera. Então, por enquanto, galera, eu vou deixar assim, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas logo já trago trazendo o restante dos Pokémons. Vou tentar trazer mais rápidos, pra não demorar tanto assim, como da outra vez que eu fiz. Mas até isso. Falou, até o próximo vídeo. Fui!